livro de Apocalipse, o último livro. Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler versículo 2 em diante. Glória a Deus, acende a luz aí para os irmãos conseguirem ler, gente, por favor. Aí, crente, no louvor pode deixar, que aí o pessoal gosta de ficar no escurinho com Jesus. Não é? Eu também gosto de adorar a Deus. Eu fecho a porta, eu apago a luz, mas na leitura da palavra é bom acender, né, gente? Posso ouvir um amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Se tiver alguém pertinho de você aí que não tem uma Bíblia, tem alguém aí, você oferece carona, ou então aqui, né? Está aqui, o nosso telão. Glória a Deus. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 2. Eu vou ministrar sobre o tema resgatando o primeiro amor. Amém? Quantos aqui será que precisam resgatar o primeiro amor por Jesus? Diga glória a Deus. Deus vai pegar a gente aqui hoje. Essa palavra vai causar em você uma crise interna. Eu espero que você esteja livre de qualquer orgulho nessa noite para receber a exortação do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 2. Palavra de Jesus à igreja que estava em Éfeso. Foram escritas 7 cartas a 7 igrejas que estavam na Ásia. E essa carta direcionada à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus diz o seguinte: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, que não podes suportar os homens maus, que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmurecer. Olha que louco agora. Tenho porém contra ti, estava tudo perfeito, não estava? Tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Olha que louco, olha que virada. Não, se imagina ouvindo tudo isso de Jesus. Jesus olha para você e diz: conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, que você não suporta a maldade, que você coloca à prova aqueles que não são, que dizem que são e não são, e que você os achaste mentirosos. Você é uma pessoa perseverante, você suporta provações por causa do meu nome, você nunca se deixa esmurecer. E você ouvindo tudo isso, uau! De repente, vira tudo. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor, vírgula. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. Arrepende-te. Volte a praticar as primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não se arrependas. Pesado ou não é, irmãos? Senta devagar, fica à vontade, bota o cinto. Aleluia. Espírito Santo, nós entregamos nas tuas mãos essa igreja, esses filhos que aqui estão, as pessoas que estão nos assistindo pela internet, aonde alcançar o som da minha voz, essas imagens. Fala conosco, ministra o nosso coração, não o que queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, Senhor. Você tem liberdade para nos tratar, para nos edificar, para nos levar ao centro da sua vontade, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, você percebe a seriedade do que nós acabamos de ler?
Jesus chama a perda do primeiro amor de queda. Nós precisamos ter consciência, do que estamos falando aqui. Jesus chama a perda do primeiro amor de queda. Ele diz que nós precisamos nos arrepender e voltar, senão vamos perder. Às vezes nós achamos que o esfriamento espiritual não é uma coisa tão séria assim. Eu estou meio fraco espiritualmente, mas sou salvo em Jesus, né? Vou na igreja, não deixo de frequentar o culto, porque também não adianta vir ao culto e não cultuar. E às vezes você vem, mas não está. É ou não é, irmãos? Quem conhece pessoas assim, que vem, mas não está? Tem muita gente que vem para o culto, mas nunca está no culto. Então não muda muita coisa. Você pode ser crente a vida inteira, ter nome de evangélico, mas não funciona. Jesus quer uma vida de relacionamento com você, um culto que não termina, um culto que dá continuidade na segunda, na terça, na quarta, enfim, todos os dias da sua vida precisa existir o culto ao Senhor. A funcionalidade do culto precisa existir como pessoa, porque a adoração, cultuar a Deus, não é quando a gente ergue as mãos, não é quando a gente canta a canção, não é quando... Não, o nosso culto tem mais a ver com a resposta da vida. Por isso que você pode estar como a igreja de Éfeso, funcionando, tendo perseverança, suportando provações, pode colocar à prova os falsos apóstolos, ou seja, os falsos ensinamentos, e só coloca à prova o que é falso quem tem nas mãos o verdadeiro, quem tem o manual da verdade. Então você pode ter o manual da verdade para colocar à prova o falso, está aqui. Você pode suportar provações por causa do nome de Jesus e não esmorecer, está aqui. E Jesus olhar para você e dizer: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Te arrepende, lembra de onde você caiu, porque você caiu. Bota uma coisa na sua cabeça: você caiu. Isso é queda. Nessa carta, Jesus protestou com relação à decadência do amor. Ele protestou pela perda daquilo que nós chamamos de primeiro amor. Vamos explicar um pouco melhor esse negócio. Quem é casado aqui? Dá um sinalzinho com a mão aí. Quem é casado? Quem não é casado está na prova. Suportaste provação. Solteiro, deixa eu ver o solteiro. Irmão, para casar tem que ser inteiro. Significa que você tem que ter um relacionamento com Jesus tão claro que Ele é a primazia na sua vida. Aí você está pronto para um outro relacionamento, para se relacionar com alguém através do relacionamento que você tem com Jesus. Mas no casamento, vamos usar de exemplo. No casamento, como é que é, irmãos, o namoro, o noivado? Quem que lembra disso? Não, vamos trazer à memória aquilo que dá esperança. Lembra, vai lá atrás. Quem era essa mulher? Quem era esse homem no namoro? Lembra lá, irmão. Não, se você falar para mim que era ruim, eu não entendi nada, porque tu casou. Não é? Quem casa com um namorado ruim, namorada ruim, tá louco da cabeça, né? Tem problema de carência. Normalmente é uma maravilha, é ou não é? Por que é bom? Porque tem uma coisa chamada primeiro amor. É um sentimento aquecido pela paixão. A gente sabe que paixão passa, né? Aí passa. Nós temos um cérebro que
se acostuma com tudo. Isso é ruim, porque nós nos acostumamos com coisas boas, nós nos acostumamos com pessoas boas, onde nós deveríamos valorizar sempre, perdemos a valorização daquela pessoa porque nos acostumamos. Não damos mais a ênfase que nós dávamos no início das relações. Não dávamos a preferência que dávamos, não colocávamos a outra pessoa em primeiro lugar como nós colocávamos no início da relação. Por isso que o namoro é bom, noivado é bom, começo de casamento é uma maravilha. Pessoa casou no primeiro ano de casamento, aquela coisa maravilhosa, né? Porque eu sei que tem as exceções, os doidos, malucos, fora do padrão, fora da caixinha, que casa em treta e vive, não dura muito tempo esse negócio, porque é loucura, não sei o que acontece, mas também tem essas loucuras, mas normalmente não é assim, não é assim, é uma maravilha. Mas por que vai passando o tempo e esfria? Irmão, quando você vê um casal que ou a mulher ou o homem está andando na frente, deixa o marido ou a esposa para trás, você fala, aquilo ali já é um casamento de muito tempo. Já viu o casal que um anda na frente e o outro fica para trás? Você tem que ficar correndo atrás. Espera aí. Relaxa total. No namoro fazia isso? Não fazia nada, irmão. Pegava na mão. O cuidado era extremo. A dedicação era máxima. Por que eu estou falando isso? Para você entender mais ou menos, porque o nosso relacionamento com Jesus é comparado a isso, a um casamento. Se você ler lá em Efésios capítulo 5, você vai ver Paulo comparando a relação que nós temos que ter com Jesus, como Cristo e a igreja, esposo e esposa, que o esposo e a esposa devem se portar como a igreja e Cristo. Então há uma equiparação entre o casamento e o nosso relacionamento com Jesus. E Jesus não aceita a perda dessa paixão, porque Jesus é zeloso na relação, irmãos. Para Jesus, perder a paixão, perder o amor, perder a graça desse amor é queda. Quando relaxa nesse amor, ele olha e fala, isso é queda. Se arrepende, volta, porque a relação ficou superficial. O primeiro amor é a intensidade do nosso íntimo. Isso faz com que nós coloquemos Jesus acima de qualquer coisa. Ele se torna a primazia. Jesus fala numa parábola em Mateus 13:44, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro no campo que foi oculto, qual certo homem, tendo encontrado, o escondeu, transbordou de alegria, ele foi, vendeu tudo o que tem para comprar o campo. Olha só, Jesus está falando na parábola de alguém que, além de transbordar de muita alegria, ele ainda se dispõe a abrir mão de tudo que tem. Ele vende tudo que tem para ir lá e possuir aquele campo. Essas são as duas características que evidenciam na vida de alguém que teve um encontro real com Jesus, o qual nós chamamos de primeiro amor. Alegria, que foi mencionada por Jesus na parábola do semeador. O crente cheio do Espírito Santo é alegre, irmão. Ele tem alegria. E algumas pessoas permitem que essa alegria desapareça por causa das provações. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 3:20. Mateus 13:20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, só que não tem raiz em si mesmo,
sendo antes de pouca duração, e chegando a angústia, a perseguição, por causa da palavra, se escandaliza. A pessoa não consegue permanecer, perde a alegria e perde a segunda característica. A segunda característica é alguém que abre mão de tudo por causa de Jesus. São as duas evidências: alegria e colocar Jesus em primeiro lugar, sempre. Isso é alguém que está vivendo o primeiro amor. Tem gente que mesmo diante das duras provações, permanece transbordantes de alegria, colocando Jesus acima de todas as coisas na sua vida. Isso é manter o primeiro amor vivo. Atos capítulo 5, versículo de número 40, diz assim: e os apóstolos foram açoitados, e eles ordenaram que não falassem no nome de Jesus, e soltaram os apóstolos, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Gente, os apóstolos se apanharam, foram libertos e saíram festejando, felizes. Isso aqui é primeiro amor, é onde nós entregamos todo o nosso ser a Jesus. Nós abrimos mão de tudo por causa de Jesus. Porque quando você encontra Jesus, você entende que o tudo que você está abrindo mão é um nada, perto do que você está abraçando em Jesus. Você transborda de gratidão. Paulo diz: considero todas as coisas como perda para ganhar a Cristo, pela excelência das revelações. A fim de eu ser achado nele. Porque ele entende que o que você encontra em Cristo é superior ao que você está deixando para trás. Você só entende isso quando você está vivendo a paixão do primeiro amor, o fogo do primeiro amor. Eu não quero usar o nome paixão, porque paixão acaba, é ou não é? Paixão termina. Mas esse fogo intenso que nós vemos na paixão, diante de Jesus, ele tem que ser um amor permanente, não pode apagar. A gente não pode nos acostumar com Jesus, a gente não pode se acostumar com a presença de Deus, se acostumar, não, tem que ser novidade de vida todo dia. Por isso que a palavra se renova todos os dias, irmãos. Tem revelação nova todos os dias. Você lê o mesmo versículo, você pode ler 20 vezes, 10 mil vezes, sempre tem renovo, revelação nova. A mesma palavra se renova na nossa vida, no nosso entendimento, no nosso coração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando você está vivendo esse amor por Jesus, tudo passa a ser prioridade absoluta. O reino de Deus passa a ser prioridade absoluta na sua vida. Nós amamos a Deus com todo o nosso coração, nós amamos a Deus com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Esse é o primeiro mandamento que nos leva a viver uma vida intensamente na fé, e foi assim que Deus ordenou no seu primeiro mandamento para que os homens se relacionassem com eles. Olha o que acontecia com a igreja em Atos capítulo 2, irmão. Igreja que viveu o avivamento. Depois da ascensão, quando Cristo subiu e a igreja começou a viver o derramamento do Espírito Santo, que começou a obra de Deus na igreja. Olha só o que aconteceu com essa igreja, Atos 2, 41. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naqueles dias de quase 3.000 pessoas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum,
vendiam as suas propriedades, seus bens, distribuíam o produto entre todos eles, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiram o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria, com singeleza de coração, louvando a Deus, cantando hinos, com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Perceba que os relatos de Atos dos Apóstolos revelam uma igreja viva, uma igreja cheia de fervor, de um amor por Jesus poderoso. Olha o versículo 32 de capítulo 4 do livro de Atos: da multidão de todos os que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua uma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graças, pois não havia entre eles necessitados. Portanto, os que possuíam terras ou casas, vendiam-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um na medida que se havia necessidade. Isso aqui é uma igreja viva, uma igreja que estava vivendo o padrão do amor de Deus. Está entendendo? Irmãos, eu preciso dizer que Deus tem um padrão para nós o buscarmos, para nós o adorarmos. Você não pode achar que vai adorar Deus do seu jeito. Eu tenho que entender o padrão de Deus. E qual que é? Quando Ele se torna mais importante para nós do que qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa. Jesus deixou bem claro, quando Ele compara o amor de pai, de mãe, de filho, de filha, de irmão, de irmã, Ele diz: quem ama pai e mãe, filho ou filha, mais do que a mim, Ele fala esposo ou esposa, quem ama mais do que a mim, não é digno de mim. Essa é a exigência. O ser humano foi criado para buscar a Deus. E na pregação de Paulo em Atenas, ele fala sobre isso. Atos 17, 24, ele diz assim: o Deus que fez o mundo, que tudo nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, Ele não habita em santuário feito por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa Ele precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, dá a respiração e tudo mais. E um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo Ele fixado os tempos brevemente estabelecidos e os limites da sua habitação, vírgula, para quê? Para que o homem buscasse a Deus, e se porventura, tateando, o possa encontrar, porque Deus não está longe de cada um de nós. Aleluia. Não, vou traduzir. Paulo está falando o seguinte: Deus é o Deus que fez o mundo, que fez todas as coisas, que fez separação de águas, que colocou as estrelas no seu lugar, criou o tempo, estabeleceu os limites. Esse Deus fez tudo isso, colocou o homem lá na terra, para quê? Para que o homem o buscasse. E a palavra é específica. O homem foi criado para buscar a Deus, ainda que na cegueira espiritual, ainda que tateando fizesse, deveria fazê-lo, porque Deus não está longe, porque Deus quer ser achado pelo homem. Paulo afirmou: Ele não está longe de cada um de nós, ainda que na cegueira espiritual, porque alguém que busca a Deus, ainda que em cegueira espiritual, Deus se revela a essa pessoa, porque Deus quer que o homem o busque.
Ainda que tateando, o que é tateando? Você está no escuro, no breu, você não sabe onde está pisando, você não está vendo nada, você faz como? Você põe a mão, você vai apalpando para ir andando, você vai colocando, né? Vai tateando. Essa foi a colocação de Paulo. Ainda que tateando. Nós temos que buscar a Deus da maneira correta. Existe uma maneira correta. Talvez você buscou a Deus a sua vida inteira tateando. Hoje Ele te preparou, te trouxe nesse culto, preparou para que você assistisse esse culto, para que você entendesse o caminho correto de o buscar. E buscar a Deus tem um padrão para buscar a Deus, e o Senhor deixou bem claro através do profeta Jeremias, que disse que nós precisamos buscar de todo o nosso coração. Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Com primazia. Irmãos, esse amor faz com que nós vivemos de forma que glorifica a Deus. A Bíblia diz que a fé sem obras é o quê? É morta. E muita gente acha que Tiago, ele está discordando de Paulo, porque Paulo vai dizer que a salvação não é por obras, é por fé. E Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Mas não tem nada a ver, eles não estão discordando. Obras, na linguagem de Tiago, reflete a sua vida. Irmão, tudo que a gente faz são obras. No final da sua trajetória, quando você olhar para trás, o rastro que você deixou foi das obras, das suas ações, das suas atitudes, das suas decisões. A fé sem obras é morta, porque se a sua vida não testemunha, não testifica com a fé que você professa, a sua fé é morta. Você está entendendo? Quando nós vivemos esse amor intenso por Jesus, isso reflete no nosso comportamento, isso reflete no nosso coração, na forma que nós vivemos. Por isso que Jesus relacionou esse amor com obras, quando disse para Pedro: tu me amas, Pedro? 3 vezes. Tu me amas, Pedro? Pedro disse: sim, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, cumpre o propósito. Viva o seu destino no Senhor. E o apóstolo Paulo falou sobre esse entendimento da profundidade desse amor em 2 Coríntios 5,14. Ele diz assim: o amor de Cristo me constrange, julgando nós que um morreu por todos, e porque ele morreu por nós, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas agora viva para aquele que morreu e ressuscitou. Ele está dizendo que é uma resposta do entendimento, do amor que nós recebemos de Jesus. O nosso amor por Jesus é uma resposta da revelação, do entendimento, do amor de Jesus por nós. Por isso que Ele me amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Aí o amor constrange. Agora, por que nós perdemos esse primeiro amor por Jesus? Quem é que pode olhar para si mesmo hoje e reconhecer isso? Pastor, é verdade. Cara, eu comecei na fé já faz um tempo. Eu era um cara cheio de Deus, tinha fome por Jesus, fome pela palavra. Eu chorava na presença de Deus, eu orava.
eu colocava Deus em primeiro lugar em tudo na minha vida, eu era um cara espiritual, eu lutava contra o pecado, eu tinha uma vida, já vivi uma vida de santidade mesmo. Hoje eu estou meio bagatela, reconhece isso? Estou mais para lá do que para cá. Eu não estou falando de vida de pecado não, irmão, estou falando de falta de profundidade de vida com Deus. Que você pode não estar fazendo nada de errado, e você pode estar fazendo até as coisas certas, e Jesus olhar para você e dizer: lembra de onde caíste, porque não tem mais o primeiro amor. Porque você pode estar vivendo o casamento das obrigações. Jesus não quer o casamento das obrigações. Eu vou voltar a usar o exemplo do casamento. Aí você aprende a rotina, né? Aprende a rotina do casamento, vive as obrigações, você de alguma forma se enquadra no perfil de exigência do outro, que foi construído com muita pancada, não é? Você já sabe o que chateia a outra pessoa e você já não faz mais. Você aprendeu, se adaptou. Aí você olha para o casal, você fala: tudo perfeito, parece que está tudo perfeito. Nossa, eles vivem numa sintonia assim, sabe, tudo e tal. E às vezes não. Às vezes só tem a sintonia do comportamento, mas não tem mais a paixão. Não tem mais a beleza do olhar. Não tem mais o fogo. Jesus não quer ser seu amiguinho, não. Está entendendo? Ele não quer ser seu amiguinho, não. Ele quer ser o marido da igreja. Ele quer ter relacionamento real. Não dá para viver superficialmente com Jesus. Se tem uma coisa, irmão, nós até conseguimos mascarar na nossa vida. Nós até conseguimos viver um relacionamento superficial, se acostumar e toca o barco, vamos para frente. Jesus não consegue ser assim, não. Ou é real ou não é, você está entendendo? Se perdeu, você pode estar perseverante, você pode estar servindo, você pode estar cumprindo, você pode estar resistindo ao falso profeta, você pode estar fazendo tudo certinho, até as provações, por causa do nome de Jesus, você pode estar suportando as provações. Jesus se olhou para você e não tem mais o brilho nos olhos, não tem mais alegria, aquele fervor, aquele fogo da paixão. Ele olha para você e diz assim: ei, te arrepende, volta. Tu caiu, você não sabia não? O que é a perda desse amor? Na tradução do original, é o melhor do amor. Por isso o Senhor disse: conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. E a palavra traduzida como labor aqui é kopos, que significa intenso trabalho unido de aborrecimento e fadiga. Perder o primeiro amor, irmãos, não é enfrentar uma crise de desânimo, não é desejar desistir, não é ficar desanimado, pastor. Não, o Senhor está elogiando a persistência, a perseverança, o compromisso dos irmãos que estavam na igreja de Éfeso. Tens perseverança, suportaste as provas por causa do meu nome, não te deixaste esmurecer. O comportamento está perfeito. A perda do amor aqui na tradução do original é o melhor do seu amor. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, o melhor do teu primeiro amor. E a palavra é: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra onde é que foi que você perdeu. Lembra qual foi a razão. Lembra a motivação que tirou você do foco. Porque a perda
do primeiro amor para Jesus é uma queda, e é chamado de pecado, e que também necessita de arrependimento. Arrepende-te. Há muitas pessoas que continuam se dedicando ao trabalho do Senhor, mas perderam a paixão. Fazem o que fazem por hábito, fazem por rotina, fazem por medo, sei lá, fazem por galardão, qualquer motivo. E Jesus pode olhar para você e para mim e se queixar, porque abandonar o primeiro amor é queda. A palavra grega aqui é apieme, que traduzida é abandonar. A concordância da Bíblia Strong define a palavra assim: enviar para outro lugar, mandar embora, deixar, expelir, ir, abandonar, não interferir, negligenciar, deixar de lado, desistir, não guardar mais, desertar sem razão, partir deixando algo para trás, deixar desiludido. É isso aqui. É um ato voluntário de abandono e descaso. E eu quero lembrar você que não se tratava da ausência completa de amor, porque havia amor. Não dá para negar que uma igreja que é tão perseverante, que suporta provações por causa do nome de Jesus, que põe à prova os falsos, não tem amor? Claro que tinha amor, mas esse amor perdeu a sua intensidade, e esse é o perigo de nós virarmos uma máquina que movimenta dentro do campo de rotina, em todas as esferas relacionais, viu? Eu usei o casamento aqui, essa palavra serve para nós, família, porque se você caiu com o seu relacionamento com Deus, provavelmente também caiu como família. Por que perdemos esse primeiro amor? Parece que jogamos água no fogo, né? Irmãos, há 4 coisas, 4 motivos que revelam o porquê que nós nos esfriamos desse amor por Jesus. O primeiro deles é o convívio com o pecado. O segundo deles é a falta de profundidade com Deus. O terceiro é a falta de tratamento com Deus. E o último é as distrações. Esses 4 motivos são razões que implicam no seu esfriamento do amor. Por que o convívio com o pecado? Esse é o primeiro fator de esfriamento. Mateus 24:12, Jesus disse que por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E aqui ele não está falando da iniquidade na sua vida, mas está falando da iniquidade do pecado na sociedade. É o conviver com o pecado, não o pecado em si na minha vida. E existe uma grande diferença, porque é claro, é óbvio que quem está vivendo no pecado está distante de Deus. Nós estamos falando do esfriamento do amor. A ausência desse amor também pode ser chamado de pecado, mas a causa principal é a convivência com a imoralidade, é a convivência com a desonestidade, é a convivência com os pecados, com o costume de uma sociedade caída. E por causa da multiplicação do pecado à nossa volta e não em nossas vidas, nós passamos a conviver com algumas coisas, ainda que nós não pratiquemos essas coisas,
nós passamos a tolerar essas coisas, isso vai nos enfraquecendo. Nós precisamos tomar cuidado e não nos acostumar com o pecado à nossa volta. Irmão, a gente liga a televisão hoje, só vê desgraça, é ou não é? Por que a promiscuidade cresce no mundo hoje? Quanto mais você convive com a promiscuidade, mais vai ficando normal, natural. Fala a verdade. Vai uma moça hoje se vestir do jeito que se veste hoje, há 30, 40 anos atrás. Para a sociedade ela seria considerada, né, uma mulher da vida. Mas hoje está tudo normal, irmão. Está tudo normal. É confundido com beleza. Sensualidade é confundido com beleza. E nós vamos nos acostumando com isso. Eu estou usando um fator, uma coisa. Nós nos acostumamos com as mentiras, nós nos acostumamos com a desonestidade, jeitinho brasileiro de ser. São padrões de comportamento culturais de uma sociedade caída e que nós estamos assistindo isso todos os dias na nossa vida. E parece que isso vai se tornando comum, faz parte. Eu já vi isso no meio de pastores, líderes. Já fui convidado para estar na mesa de lugares que eu saí escandalizado, porque eles abertamente falam de coisas corruptas como se não fossem corruptas, de ideias corruptas de manipulação, de engano, como se não fosse. Aí nós acabamos aceitando com naturalidade a violência, a imoralidade e muitos outros valores que são mundanos. Por isso que se nós não mantivermos um coração que aborreça o mal, nós vamos ficar acostumados com esses valores, ao ponto que nosso amor por Jesus vai esfriar. Nós precisamos agir como Ló, e a Bíblia diz em 2 Pedro, que ele afligia a sua alma, quando olhava para a imoralidade à sua volta. Olha o versículo 6 do capítulo 2 de 2 Pedro. Reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, Deus ordenou a ruína completa, colocando como exemplo para todas as pessoas que querem viver impiamente. E Deus livrou o justo Ló, porque afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via, pelo que ouvia, quando habitava no meio deles, atormentava a sua própria alma justa todos os dias, para que o Senhor possa livrá-lo das provações. Olha só, irmãos, Ló foi um tipo de pessoa que não se conformou com a cultura do ambiente onde ele estava inserido, e ele é usado como exemplo pelo apóstolo Pedro. Faça uma autoanálise. Talvez, irmãos, a gente está tornando comum coisas que Deus chama de pecado, coisas que Deus aborrece na nossa vida. Tem algumas coisas aí, algumas mentirinhas, algumas coisinhas que você talvez está praticando como se isso não fosse pecado, porque a cultura do ambiente que você cresceu, que você está vivendo, talvez tomou forma, cauterizou a tua consciência. Por isso que você não consegue se erguer espiritualmente. Motivo número 2, falta de profundidade. Irmãos, esse também é um fator que contribui para o esfriamento da nossa vida com Deus. Há muitas pessoas que estão vivendo uma vida superficial no seu relacionamento com Cristo. E Jesus conta a parábola do semeador para falar exatamente sobre isso.
quanto à semente que caiu em solo pedregoso. Ele fala da semente que cai no caminho, ele fala da semente que cai no meio dos espinhos, ele fala da semente que cai em pedras, ele fala da semente que cai em terra boa. Mas a semente que cai em terra, em solo pedregoso, é o resultado de uma planta que brota rapidinho, mas ela não se desenvolve porque o solo é rochoso, então não cria profundidade. E o que acontece é superficial, ela se desenvolve apenas na superfície. Mas quando o sol vem, o sol que representa as provações, então o sol queima aquela planta e ela morre rapidamente. Lucas capítulo 8 versículo 13, Jesus diz: e a que caiu na pedra são as pessoas que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz, creem apenas por algum tempo, mas na hora da provação se desvia. Quantas pessoas no momento ruim da sua vida falam assim: eu não quero mais saber. Quantas pessoas que talvez estão nos assistindo agora pela internet disse: eu não acredito mais na igreja, eu não acredito mais em Jesus, eu não acredito mais em ninguém, em pessoas, em nada. Eu me frustrei com as provações que eu vivi, eu não vi resposta de Deus. Está aí o resultado de uma semente que caiu em solo pedregoso. Sem profundidade, você não mantém a sua vida com Jesus. Por isso que o segredo de nós não nos afastarmos do Senhor é o desenvolvimento da profundidade de Deus na nossa vida espiritual. Irmãos, muitas pessoas vivem apenas dos cultos semanais, de domingo a domingo. Eu vou no culto domingo recarregar as baterias para passar a semana, e no domingo que vem eu vou de novo recarregar as baterias. Não, meu amigo, não. Você tem que vir aqui, ótimo, venha para ser cheio do poder de Deus, para receber revelação de Deus, mas o culto tem que continuar amanhã. A tua vida devocional tem que existir. Você tem que ouvir Jesus falando sobre a sua cama, você tem que ouvir Jesus falando com você no teu quarto. Entra lá, fecha a porta, o Pai que te vê em secreto, é assim que funciona. Você precisa ter uma relação real, verdadeira com Jesus. Aliás, escuta o que eu estou te falando. Quando você acorda e dá um culto ao Senhor, dobra o teu joelho na sua casa pela manhã, estende as suas mãos, medita na palavra, chora na presença de Deus, louva o Senhor, você faz um culto matinal ali com Deus, irmão, esquece, o dia que você vai ter é outro. Mas eu acordo muito cedo. Acorda mais então, acorda mais cedo ainda. Mas eu durmo muito tarde, então dorme mais cedo. A vida é feita de prioridades, irmãos. Sabe o quanto você vai ter de Deus? O quanto Deus tem de você. Por isso que a pergunta não é o quanto você tem de Deus, a pergunta é o quanto Deus tem de você. Ele não deu o seu espírito por medida. Quando você desenvolve uma relação com Jesus, tudo é diferente, cara, na sua vida. Você não fica atribulado no trabalho, você não fica brigando com as pessoas, você não vai entrar na mentira, você não vai entrar no engano, você não vai entrar em nada que é desonesto. Porque a sua consciência passa a ser formada pela relação que você alimenta com Jesus. A carne luta contra o espírito luta contra a carne. Quando eu oro, quando eu busco, quando eu medito na palavra, quando eu me alimento de Jesus, eu vou me parecer com quem, queridos? Com Deus, com Jesus. A gente pode ter conhecimento, a gente pode ter, ciência da verdade e do caminho, mas se nós não tivermos relacionamento com Deus, a gente pode acabar com uma igreja de Éfeso, comprometidos, mas não com a alma. Não com o coração.
Aí essas pessoas não investem tempo de relacionamento diário com Jesus, não oram, não se enchem da palavra de Deus, não procuram mortificar a sua carne para viverem uma vida no Espírito. São cristãos sem profundidade, estão vivendo meramente na superfície. E quem não conhece a profundidade de Deus, acaba conhecendo a profundidade do diabo. Porque é isso aí, irmão. Eis que te coloco diante do bem e do mal. Escolhe um caminho. Se você não escolher o caminho de Deus, inconscientemente, ainda que inconscientemente, você vai caminhar no caminho do mal. E é um fator que Jesus exalta a igreja de Tiatira. Ele diz: olha, vocês estão de parabéns, porque vocês não se entregaram à doutrina das profundezas de Satanás. Depois você lê Apocalipse 2:24. Quem vive no engano do reino das trevas vai se aprofundar lá. Por isso que a Bíblia diz: aquele que se suja, suje-se mais. Você vai, é o processo, irmãos. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar um dia perfeito. Crescimento, graça. Amanhã é melhor que hoje. Você vai vivendo profundidades e profundidades, experiências com Deus. Você cresce. Por isso que nós que conhecemos a verdade não podemos viver superficialmente. Devemos desenvolver raízes profundas em Deus, ou fracassaremos na fé. Escute, ou fracassaremos na fé. Busque profundidade com Jesus. Leia a Bíblia, se responsabilize pelo autoconhecimento de Deus. Deus quer que você o conheça. Essa é a proposta do reino, que você o busque em o conhecer. Prossiga em conhecer o Senhor, porque a sua saída é como a alva. Não se glorie na riqueza, não se glorie na sabedoria, mas se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor, em entender-me, diz o Senhor, em saber que sou Deus, que faço beneficência, juízo e justiça sobre a terra, porque é dessas coisas que me agrado, diz o Senhor. Aleluia. Quando você não busca profundidade em Deus, você vai esfriar. Por isso que tem muita gente que vem para a igreja, vive aquele primeiro momento da fé, né? O encontro com Jesus, chora, fica cheio do Espírito Santo, fala em línguas, é apaixonado por Jesus e tal, e daqui a pouco você não quer mais ler a Bíblia, você não se esfriou, irmão, não tem mais a mesma pegada. Aí você pode falar que o culto que está frio, não é o culto que está frio, não é o pregador, não é ninguém, é você mesmo. O terceiro motivo é a falta de tratamento. Na parábola ele fala também da semente que caiu nos espinhos. E quando começa a crescer, os espinhos sufocam. Está lá em Lucas 8:7. Lucas 8:14 ele diz assim: o que caiu entre os espinhos são os que ouvem, e ao decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas, deleites dessa vida, e não conseguem dar frutos, não chegam a amadurecer. Perceba o seguinte: eles são sufocados com os cuidados dessa vida, com as riquezas dessa vida e com os deleites dessa vida.
Por isso que Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, nem pelo que comereis, bebereis, porque vestireis, com nada. Basta cada dia o seu mal, porque quando você se preocupa com essas coisas, você está vivendo uma ansiedade, e ansiedade é uma coisa do inferno, viu, irmãos? O que é ansiedade? É incerteza de futuro. Ansiedade é incerteza de futuro, é descrença. Você pode ter esperança. O que é esperança? É você esperar por algo que você tem convicção. Você espera, mas não está ansioso. Você tem tranquilidade na espera. É diferente. E aí, quando você não é tratado, a falta de tratamento em algumas áreas da sua vida, elas impedem você de viver uma vida íntima com Jesus. E às vezes parece que nem é tão nocivo assim, mas é. Existem áreas que podem sufocar o seu amor por Jesus, e você não perceber que é isso. O dinheiro, não sei, os deleites, uma vontade máxima de ter alguma coisa, de viver alguma coisa que você não está vivendo, isso sufoca seu amor por Jesus. Eu já vi muita gente assim na igreja, vivendo aquela coisa gostosa, mas por causa de uma coisa que ela colocou no coração, que ela acha que deveria acontecer. Deus vai me dar isso, pastor, pela fé, isso vai acontecer comigo. Eu falo: não sei de nada não, a vontade de Deus não é a sua. Você tem que orar para ver se Deus quer isso. Aí a pessoa ora, sobe um monte, faz campanha, não sei o que, faz um monte de coisa, para Deus dar para ela o que ela determinou e desejou no seu próprio coração. E essas coisas não acontecem, e quando não acontece, se desvia, se enfraquece, perde o amor, perde a força, perde a paixão, perde toda a dedicação, toda a intensidade que havia no começo. Por quê? Porque os espinhos, os cuidados, as riquezas, os deleites, aquilo que você acha que é bom para você, sufocou. E a queda espiritual nunca é instantânea, não é imediato, não acontece na hora. É um processo que vai envolvendo repetidas negligências da nossa parte. Por isso que nós devemos dar mais atenção a algumas áreas que precisam ser trabalhadas na nossa vida. Porque talvez você consiga identificar hoje algumas coisas que podem ser consideradas cuidados, riquezas ou deleites que você gostaria de ter. E isso está sufocando sua vida com Jesus. Lembre-se que quando nós vivemos o primeiro amor, nós estamos dispostos a abrir mão de tudo por Jesus. Lembre-se que Jesus se torna primazia. Lembra de Jó? O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Ainda que ele me mate, eu o louvarei. Ele está em primeiro lugar, acima de qualquer dor, crise, situação, vontade, sentimento, desejo, qualquer coisa que eu gostaria. Jesus está em primeiro lugar. Nada pode me roubar de Jesus. Nenhum caos, nenhuma dor, nenhuma situação, nenhuma circunstância. O meu amor por Jesus é intocável. É tipo de Paulo em Romanos 8. Quem me separará do amor de Cristo? Perseguição, fome, perigo, espada, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem anjos, nem demônios. Quer saber? Nem a morte me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha só, um relacionamento intocável, imortal. Eu vou encerrar, irmãos. A distração. Nós costumamos nos perder nas distrações. E às vezes você não cedeu ao pecado,
mas você perde o alvo quando você se distrai por coisas que talvez sejam até lícitas, mas roubam de você o foco. Por isso que Faraó aumentou o trabalho do povo, quando Moisés apareceu lá com os sinais, dizendo: assim diz o Senhor, deixa o povo ir. E o Faraó não queria libertar os seus escravos. E aí o povo, querendo sair para prestar culto a Deus no deserto, porque essa era a palavra de Deus para aquele povo: deixa o povo prestar culto no deserto. O Faraó disse: não. Ah, é? Vocês querem prestar culto? Vamos aumentar a carga de trabalho. Depois você lê Êxodo 5:5. Faraó fez isso para que o povo se distraísse trabalhando o dobro e não quisesse sair para prestar culto. E esse é o quadro que ilustra a estratégia do diabo muitas vezes na nossa vida. Porque hoje tem tantas pessoas que se envolvem com tantas coisas, com tanto trabalho, com tanto negócio, que não tem tempo de se lembrar em buscar Deus. Tem irmão que tem 2, 3 empregos, você tem ideia, e não tem tempo para buscar Deus. Estou falando de ir para a igreja não, porque você pode buscar Deus onde é que você está, mas não é esse o problema. O problema é que priorizou muitas coisas, colocou como prioridade que o distraiu. Isso gera esfriamento, inclusive em muitos cristãos sinceros, gente boa. E Jesus fala na parábola da grande ceia que a distração era um problema grave, que afetou a consciência sobre o convite de Deus. Olha só Lucas 14:15, ele fala assim: olha, ouvindo aqueles que estavam na mesa, o Senhor disse: bem-aventurado aquele que comer o pão do reino de Deus. Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia, convidou muita gente, e na hora da ceia mandou seus servos dizer aos seus convidados: vinde, está tudo preparado. E a todos a um começaram a dizer, e disse o primeiro: eu comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo que eu não posso ir. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois, e eu vou experimentá-lo, também não posso ir. E ao outro disse: eu casei, por isso também não posso ir. E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, pelos bairros, e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E disse o servo: Senhor, está feito como me mandaste, ainda há lugar. E o Senhor disse ao servo: sai pelos caminhos, força a entrar, para que a minha casa se enche. Você percebe que esse é o quadro da realidade. E às vezes a pessoa, por exemplo, o casamento é uma coisa, bênção de Deus, e o casamento está roubando a pessoa, é a distração da pessoa buscar Deus. Isso normalmente acontece com quem casou já fora da presença de Deus. Casar com a pessoa errada, que não comunga com a mesma admiração diante de Deus, com o mesmo fogo diante de Deus. É isso que acontece, o casamento te rouba de Jesus. E não vem com essas conversinhas para mim que: pastor, então vou separar porque eu casei fora da direção de Deus. Que não existe direção de Deus para casamento, não. Você pode ter casado fraco, vazio, mas casou, casamento é aliança, é pacto, acabou, é casamento. Como dizia meu pai: passou a nota, agora aguenta a pelota, sustenta esse negócio aí. Ah, mas vai orar, vai jejuar, vai pagar o preço, vai lutar por isso. Coloca Deus em prioridade aí, que você consegue restaurar esse negócio, mudar a sorte. Eu não acredito em profecia de casamento, não. Isso não tem na Bíblia. Cuidado com essas coisas. Deus tem um preparado, Deus tem uma preparada. Cuidado, isso aí não é Bíblia. Deus nos dá sabedoria, inteligência, e é claro, se você está vivendo uma estação de prioridade com Deus, você está cheio do Espírito Santo.
vivendo uma vida de romance com Jesus. Você vai se envolver com pé rapado, e pé rapado espiritualmente falando, tá? Você vai se envolver com um cidadão que não quer nada com Deus. Você está cheio de Jesus, cheio da presença de Deus. Você vai gostar de alguém que gosta de outras coisas? Claro que não. Você se identifica com quem professa a mesma fé e o mesmo propósito. Você está tão apaixonado por Jesus que Ele é a primazia. Para você gostar de alguém, esse alguém tem que agradar Jesus. Olha que diferença. Isso é autenticidade no solteiro, viu, irmão? Sou inteiro. Essa é a palavra que descreve o solteiro. Sou inteiro em Deus. Eu não tenho falta de nada. Eu sou feliz sozinho, porque eu não estou sozinho. Eu tenho uma relação com Deus. Eu tenho uma relação com Jesus. E quando você se relaciona com alguém, não é por carência, não é por medo de estar sozinho, não é porque precisa de alguém, porque você já tem tudo que você tem em Jesus. Então quando você se relaciona com alguém, a partir desse sentimento, você se relaciona com alguém que está caminhando no mesmo propósito. Vai dar errado esse casamento? Claro que não. Mas por que você vai dando errado? Porque tudo que você fez foi porque você estava errado. Com quem você se relacionou, com quem você estabeleceu essa aliança, você não estava alinhado espiritualmente, você não estava com Deus em primeiro lugar na sua vida. Aí depois quer converter, o outro amarra. Agora você vai chorar, quer vitória, vai chorando, geme, chora. Essa é antiga, né, irmãos? Essa só os velhos lembram. Levante a mão, receba a bênção. Mas vai chorando, geme, chora. Aguenta aí. Mas é responsabilidade sua. Foi escolha. Você está entendendo? Até o casamento pode ser a distração que atrapalhe você na direção com o Senhor. O que eu faço agora, pastor? Vai orar, meu irmão. Busque por isso. Coloque diante do altar. Aleluia. Até o nosso serviço que a gente faz na casa de Deus pode ser uma distração. Os irmãos de Éfeso, eles tinham trabalho, eles tinham obras, eles eram perseverantes, eles não pararam, mas estavam enfraquecidos na sua vida com Jesus. Eu vou deixar uma palavra aqui para os obreiros, os irmãos que trabalham no ministério. Pega essa, irmãos, porque esse é um fato na igreja de Éfeso. Às vezes a gente se envolve nas coisas da igreja, a gente quer servir tudo, quer fazer, quer funcionar, quer ajudar e se sentir bem porque está fazendo isso. A igreja precisa de mão de obra. A igreja está precisando de mão de obra. Falta gente, muita coisa na igreja. Mas eu preciso dizer isso para vocês. Não vale a pena. Se você perde a conexão com Jesus, não vale a pena. Se você não ora mais, não vale a pena. Se o culto para você não acontece, não vale a pena. Se você não consegue fazer e adorar, não vale a pena. Vai só adorar. Vai só adorar. Olha Marta e Maria em Lucas 10, 38. Enquanto a Maria estava nos pés de Jesus, não fazia nada, nos pés de Jesus, a Marta se queixava pelo fato de Maria ficar lá e deixar a sua irmã sozinha servindo Jesus. E eu penso que ela tinha uma boa motivação, porque ela queria ser uma boa anfitriã, porque Jesus estava na casa dela. Ela queria receber Jesus com excelência. Só que às vezes até os bons motivos podem se tornar distrações.
E olha o que Jesus disse para Marta, Lucas 10:41, ele disse: Marta, você anda inquieta, preocupada com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Maria escolheu a melhor parte, a única coisa necessária. Repita comigo: a melhor parte, a única coisa necessária. O que ela estava fazendo? O que era a melhor parte? O que era a única coisa necessária? O que ela estava fazendo? Ela não estava fazendo nada. Ela sentou e o zoinho dela brilhou. Você já viu o zoinho de apaixonado? Olhou para Jesus e ficou ali. Não fez nada. Uma só coisa é necessária. Nada é absolutamente mais importante do que a nossa concentração em buscar Jesus, sem distração. Nada. Esse é o caminho de proteção do nosso amor ao Senhor. E quando você diz: não, peraí, não, se você está no teu quarto, por que fecha? Por que a Bíblia manda você fechar a porta quando você entrar no teu quarto? Para quê? Para não ter distrações. Fecha a porta é passar a chave. Fechar a porta é trancar, é falar assim: ninguém vai entrar aqui. Você está entendendo? É não ter distrações. Você tem que ser aquela pessoa que quando vem para a igreja e alguém fica falando no seu ouvido, e fala: irmão, vou adorar a Deus, depois do culto a gente conversa. Tem que ser essa pessoa que não vem só de viagem. Pô, essa é a casa de Deus. Eu vim aqui para dar o meu melhor para Jesus, para adorá-lo, para reverenciá-lo. A mesma coisa você tem que fazer na sua casa também. Impor prioridade, dar atenção, concentração. E às vezes você não consegue porque está frio, irmãos. Espiritualmente você está fraco. Aí você dobra o joelho na sua casa, você não consegue orar. Você fala meias palavras e você dobra o joelho e dorme. Não consegue sustentar uma oração porque você dorme. Agora fala a verdade: se você deita na sua cama com a porcaria do celular na mão, você fica meia, 2 horas, perde o sono. Aí dobra o joelho para orar, não sustenta 2 minutos de oração, dorme. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volta às primeiras obras, volta naquele lugar de prioridade, de concentração, de entrega. Coloca Jesus no centro de novo e se mantém nesse lugar. Se mantém nesse lugar, faz esse lugar crescer. Faz esse altar crescer, faz a glória ampliar nesse altar, que é a sua vida. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, Deus habita na gente. Vós sois o santuário da morada do Altíssimo. Você é a casa espiritual que Deus habita, porque isso é uma relação. Deus quer ter intimidade, Ele quer celebrar aliança com você todo dia. Faça isso. Não vem aqui para recarregar a bateria, não. Se vier aqui para recarregar a bateria, eu vou dar um choque de 220. Você vai sair daqui acordando, irmão, despertado.
Aqui não tem ferramenta para você sustentar a semana, não. Aqui tem ferramenta para você trabalhar durante a semana, para você viver. Eu quero orar por você. Fica de pé. Aleluia. Quando a música esmorece e o resto desaparece,